TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos! Chegamos ao Correio Serrano na TV, temos muita notícia para você no dia de hoje e, é claro, você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e, é claro, a maneira mais fácil de você entrar em contato conosco é o DDD 24 99248 3167, é o nosso WhatsApp. Conta pra gente como está a sua cidade, como estão as ruas aí da sua localidade. Tem muito buraco? A oferta de saúde, tá tudo ok? Merenda escolar, conta pra gente como estão os serviços públicos aí na sua cidade. E, é claro, flagrou alguma situação, fez foto, fez vídeo, manda pra gente também, nosso WhatsApp também está aí na tela. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, tá frio, mas nem tanto. Olha só a catedral, um dos pontos turísticos mais importantes e mais visitados de Petrópolis. Aí ao fundo nessa imagem, que imagem linda, né? E o céu azul, tinha algumas nuvens ali, mas parece que hoje vai esquentar mais um pouquinho. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 13 de maio. Autônomos e MEIs devem ficar atentos à declaração do imposto de renda. Desenrola Fiéis permite renegociação de dívidas a partir de hoje. TCE aponta despesas sem empenho de mais de R$ 1 milhão na Câmara de Vereadores de Petrópolis. E você vai ver também que o Ministério Público do Rio obtém decisão para regularizar o funcionamento da Casa de Acolhimento Vila Sorriso. E ainda a PPO promove campanha especial com bazar em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. E você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$ 2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá, na linha vermelha, PT já definiu o plano para Lula enfrentar Flávio, mas ajusta tom dos ataques. Destaque da página 2, assinado por Paulo Capelli. Temos ainda na nossa primeira página: IA será o grande desafio de Cássio Nunes Marques no TCE, pois o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai comandar as eleições de outubro, terá como vice André Mendonça, também nomeado no governo de Jair Bolsonaro. O clã considera Nunes Marques um representante do Centrão, mas o vê como mais receptivo do que a ex-presidente Carmen Lúcia e antecessores como Alexandre de Moraes. Você encontra essa notícia completa na página 4 e também na página 6. Temos aqui dois textos legenda, né? Segurança jurídica foi o tema central do Brazil Investment Forum do LEAD em Nova York. E ali do lado, ministros indicados por Jair Bolsonaro na presidência e vice do Tribunal Superior Eleitoral. É destaque também da página 3 da coluna Magna Vita e a importância do dia de hoje, 13 de maio, tema também da página 3, coluna Magna Vita. Vamos à nossa página 15, lá no Petropolitano, ver o que é destaque por lá? A principal reportagem fala de despesas sem empenho na Câmara viram alvo do TCE
do Rio de Janeiro. Então, despesas sem empenho na Câmara de Petrópolis. O presidente da Câmara, o presidente do Legislativo, Júnior Coruja, tem prazo aí de 15 dias para apresentar defesa, mas a gente também traz uma reportagem em vídeo sobre esse assunto, porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio, TCE, apontou a realização de despesas de mais de R$ 1.300.000 sem o devido empenho prévio na Câmara Municipal de Petrópolis. O presidente da Casa Legislativa, Júnior Coruja, foi notificado e, como eu falei, tem 15 dias para apresentar a defesa. A realização de despesa pública sem prévio empenho é ilegal e a irregularidade foi identificada durante a análise da Corte, do TCE, na prestação de contas referente ao exercício de 2024. Vamos conferir. O Tribunal de Contas do Estado emitiu uma decisão monocrática sobre a prestação de contas anual de gestão referente ao exercício de 2024. O responsável pelas contas analisadas é o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Carlos da Costa Machado, conhecido como Júnior Coruja. A Corte identificou 2 irregularidades nas contas. O tribunal identificou despesas no valor de R$ 1.300.000 sem o devido empenho prévio, um procedimento obrigatório na administração pública. O empenho é a reserva formal de dinheiro antes da despesa ser feita. De acordo com o TCE, o fato pode violar o artigo 60 da Lei Federal 4.320 de 1964, que proíbe a despesa sem empenho prévio. Outra irregularidade identificada pelo Tribunal de Contas foi sobre o relatório e certificado de auditoria, que foram assinados pelo responsável do setor contábil, quando deveriam ter sido assinados pelo controlador interno da Câmara. Diante dos problemas encontrados, o conselheiro relator da Corte, Tiago Pampolha, notificou o Júnior Coruja para apresentar defesa em até 15 dias. É importante lembrar que o documento não condena nem aplica punição. Ele apenas estabelece prazo para explicações do responsável sobre as irregularidades apontadas pelo tribunal. Nosso repórter, Jonathan Joras, ele explicou ali o que é um empenho, mas eu vou reforçar. Por exemplo, o ente público ele não pode sair gastando sem ter um orçamento prévio. Então, o empenho é justamente a garantia, tipo, eu vou separar esse dinheiro, eu preciso gastar 100 mil. Então, eu vou separar 100 mil para ter a certeza que eu vou ter esse dinheiro para pagar essa despesa. Entende? Então, esse é o empenho, é deixar separado o dinheiro para pagar aquela despesa. E nós entramos em contato com o vereador Júnior Coruja, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Petrópolis, e por nota ele nos esclareceu o seguinte: a decisão monocrática, abre aspas, vou ler na íntegra a nota que eles mandaram, ok? Abre aspas, então, para a nota, a decisão monocrática do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, tem caráter preliminar e introdutório, não representando condenação, rejeição de contas ou reconhecimento de irregularidade. Trata-se de etapa ordinária do procedimento de análise das prestações de contas, com plena garantia do contraditório e da ampla defesa. Os apontamentos decorrem de inconsistência operacional no envio de dados ao sistema módulo término de mandato do TCE, causados pela recente troca de layout. Ainda diz a nota que os empenhos foram regularmente anulados dentro do exercício de 2024 no montante de R$ 1.357.696,99, os quais não foram corretamente refletidos no arquivo transmitido ao tribunal, permanecendo indevidamente registrados como restos a pagar. Não houve despesa irregular, gastos sem cobertura financeira ou prejuízo ao erário. O presidente da Câmara, Júnior Coruja, reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, compromisso reconhecido pelo próprio TCE com a concessão do selo Prata de Transparência, e todos os esclarecimentos e documentos serão apresentados dentro do prazo legal. Fecha a nota do presidente da Câmara de Petrópolis, Júnior Coruja.
Então tá aí. Vamos seguir aqui que a gente ainda tem muita reportagem para mostrar para você, porque a Polícia Civil realizou uma operação contra um arsenal de ex-colecionadores, atiradores desportivos e caçadores que tiveram seus registros cassados. Pois é, essa operação aconteceu ontem, terça-feira, e as investigações apontam que parte dos alvos permaneceu de forma ilegal sob posse desses armamentos e pode ter desviado armas para facções criminosas que atuam no estado. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, conhecida como Desarme, com apoio de unidades do Departamento Central de Polícia Especializada. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na capital e nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação é fruto de um trabalho integrado de inteligência entre a Polícia Civil e as forças federais. De acordo com a polícia, parte dos alvos não entregou o armamento às autoridades após a perda das autorizações legais. E durante as investigações, foram identificados indícios de que parte das armas e munições estaria sendo desviada para traficantes de drogas. Até o último informe da polícia, 6 armas de fogo e 10 carregadores haviam sido apreendidos. Além da apreensão de armas e munições, os agentes buscam também documentos, equipamentos e outros materiais que possam contribuir para o aprofundamento das investigações e a identificação de possíveis envolvidos. Tá aí. E o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está investindo em mais acessibilidade no atendimento pré-hospitalar. A corporação passou a utilizar um cartão de comunicação visual para ajudar no atendimento a pessoas com dificuldades de comunicação, principalmente vítimas surdas. O material já está sendo distribuído nas viaturas operacionais e também complementa o ensino de Libras nos cursos de formação dos socorristas. O nome dessa reportagem é Acessibilidade Corpo de Bombeiros. Vamos para a próxima, então? Daqui a pouco a gente volta nela? Então vamos para a próxima. Olha só, gente, trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais e donos de empresas precisam redobrar atenção na hora de declarar o imposto de renda. Diferentemente dos empregados com carteira assinada, que têm o imposto descontado diretamente na fonte, esses contribuintes devem informar os rendimentos de formas diferentes, dependendo da origem do pagamento. Segundo especialistas, quem recebe como pessoa física precisa recolher o imposto mensalmente por meio do Carnê-Leão. Depois, os valores devem ser informados na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Já quem presta serviço para empresas normalmente tem o imposto retido na fonte. Nesse caso, a declaração deve ser feita na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Se o contribuinte não pagou o Carnê-Leão ou não teve retenção na fonte, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor do imposto devido. No caso dos microempreendedores individuais, os ganhos de até R$ 81 mil por ano, como o MEI, são isentos de imposto de renda. Mas isso não significa que todo MEI está livre da declaração. O que define a obrigatoriedade é o valor do prolabore e o enquadramento nas regras da Receita Federal. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, por exemplo, precisa declarar. Nesses casos, o microempreendedor deve informar a empresa na ficha de bens e direitos, declarar o lucro isento em rendimentos e não tributáveis e informar o prolabore na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Para quem é sócio de empresas maiores com CNPJ, apenas o prolabore deve aparecer na declaração da pessoa física. Especialistas alertam que, em casos mais complexos, a ajuda de um contador pode evitar erros e problemas com a Receita Federal. E agora sim a gente vai ver a reportagem do Corpo de Bombeiros do Rio, que está investindo em mais acessibilidade no atendimento pré-hospitalar, assim, uma ação muito importante. Vamos conferir. O novo cartão que o Corpo de Bombeiros lançou, ele é muito importante para a comunicação e para a visualização da pessoa da comunidade surda,
também para as pessoas que têm dificuldade na fala. O cartão reúne ícones ilustrativos e palavras em português e inglês, permitindo uma comunicação mais rápida durante as ocorrências. O material traz perguntas básicas como nome, endereço, telefone e data de nascimento, além de orientações importantes para o acolhimento das vítimas. O Corpo de Bombeiros começou a fazer uma capacitação básica em Libras para a nossa tropa. É um treinamento contínuo que espera-se que até o final de 2026 tenhamos mais de 500 militares capacitados nesse básico de Libras. O cartão também ajuda na identificação de condições de saúde e sintomas. A vítima pode indicar, por exemplo, se tem alergia, diabetes, se está grávida ou se faz uso de medicamentos. O material ainda possui uma escala visual de dor, facilitando que o paciente mostre a intensidade do desconforto. Ele mostra assim, as imagens, exemplo, a escala de dor, né? Ele aponta sentindo dor, né? Ou se ele foi agredido com faca, né, ou com revólver, ele mostra exatamente o desenho certo. A iniciativa acompanha uma tendência internacional de uso de recursos visuais no atendimento de emergência. Com a medida, o Corpo de Bombeiros busca garantir um serviço mais humanizado, eficiente e inclusivo para toda a população. E nesse momento a gente está fazendo agora o lançamento de um novo produto, um cartão de comunicação visual. É um produto que foi desenvolvido na Inglaterra, adaptado para utilizar no Brasil, vai estar presente em todas as nossas viaturas, postos de guarda-vida, dentre outros lugares, e vai trazer um benefício muito grande para a comunicação com as pessoas com essa dificuldade exatamente de comunicação. Muito bacana mesmo. E olha só, gente, o desempenho das pequenas indústrias brasileiras atingiu o pior nível desde a pandemia de Covid-19. Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que juros altos, dificuldade de acesso ao crédito e o aumento no custo das matérias-primas têm pressionado as empresas de pequeno porte. O índice que mede o desempenho das pequenas indústrias caiu para 43,7 pontos no primeiro trimestre de 2026. Foi o pior resultado desde o segundo trimestre de 2020, no período mais crítico da pandemia, quando o indicador registrou 34,1 pontos. O levantamento analisa o volume de produção, o uso da capacidade das fábricas e o número de empregados. Na prática, o resultado mostra que as pequenas empresas estão produzindo menos, utilizando menos sua estrutura e contratando menos trabalhadores. A situação financeira também piorou, já que o índice que mede as condições financeiras das pequenas indústrias caiu para 39 pontos, a pior marca dos últimos 5 anos. O indicador avalia o acesso ao crédito, a margem de lucro e a satisfação dos empresários com a situação financeira das empresas. A pesquisa mostra ainda que o custo dos insumos se tornou uma das principais preocupações do setor. Nas pequenas indústrias de transformação, o problema saltou da 6ª para a 2ª posição entre os maiores entraves. No setor da construção civil, a preocupação com juros altos também cresceu. Mais de 37% dos empresários do segmento afirmaram que as taxas de juros estão entre os principais problemas enfrentados pelas empresas. Além disso, a confiança dos empresários segue em queda. O índice de confiança do empresário industrial das pequenas empresas ficou em 44,6 pontos em abril, o menor nível desde junho de 2020. O indicador está abaixo dos 50 pontos há 17 meses consecutivos, o que demonstra predomínio de pessimismo no setor. Mesmo com o cenário de dificuldades, parte dos empresários ainda espera uma recuperação gradual ao longo de 2026. O índice de perspectivas da pequena indústria ficou em 47,4 pontos, indicando expectativas moderadas para a demanda, produção, contratações e investimentos nos próximos meses. Pois é, vocês viram aí. E olha só, gente, a inflação oficial do país desacelerou em abril, mas os preços dos alimentos e dos medicamentos continuaram pesando no orçamento dos brasileiros. O IPCA ficou em 0,67 no mês, abaixo do resultado de março, que havia sido de 0,88%. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE, mas parece que não bate muito com a realidade do brasileiro, né? Vamos conferir. Mesmo com a desaceleração, a inflação acumula alta de 2,60% no ano e de 4,39% nos últimos 12 meses. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais impactou o resultado de abril, com alta de 1,34%. No resultado de abril, a maior variação
1,34%, e o maior impacto, 0,29 ponto percentual, vieram do grupo alimentação e bebidas, servido de saúde e cuidados pessoais, com 1,16% de variação e 0,16 ponto percentual de impacto. Juntos, os dois grupos representam 67% do resultado do mês. Entre os produtos que mais subiram estão a cenoura, o leite longa-vida, a cebola, o tomate e as carnes. Já o café moído e o frango em pedaços registraram queda nos preços. A alimentação fora de casa também ficou mais cara. Os preços dos lanches e das refeições subiu em abril, segundo o IBGE. Responsável pelo maior impacto no resultado de abril, 0,29 ponto percentual, o grupo alimentação e bebidas variou 1,34%, acumulando alta de 3,44% no primeiro quadrimestre de 2026. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, a alta foi de 1,16%, influenciada principalmente pelo reajuste dos medicamentos autorizado a partir de 1º de abril. O destaque fica com a alta de 1,77% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir do 1º de abril. Já o grupo Habitação teve alta de 0,63%, com destaque para o aumento do gás de botijão e da energia elétrica em diversas capitais do país. Com o terceiro maior impacto no resultado do mês, 0,10 ponto percentual, a alta de 0,63% do grupo Habitação teve influência do subitem gás de botijão, que subiu 3,74%. Em transportes, o índice desacelerou por causa da queda das passagens aéreas. Mesmo assim, os combustíveis continuaram em alta. A gasolina subiu 1,86% em abril e teve o maior impacto individual no resultado do mês. O grupo Transportes desacelerou na passagem de março, 1,64%, para abril, 0,06%. No lado das altas, os combustíveis subiu 1,80%, com destaque para a gasolina, que desacelerou de março, 4,59%, para abril, 1,86%. O IBGE também divulgou o INPC, o índice que mede a inflação das famílias de menor renda. O indicador subiu 0,81% em abril e acumula alta de 2,70% no ano. E a gente faz agora um rápido intervalo e volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços.
Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta e olha só, agora nesse bloco a gente começa falando que estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, poderão renegociar os débitos a partir de hoje, quarta-feira, dia 13. O programa Desenrola FIES prevê descontos de até 99% sobre o valor total da dívida. A renegociação vale para estudantes com contratos firmados até 2017, que estavam na fase de amortização, ou seja, de pagamento do financiamento em 4 de maio de 2026. A negociação poderá ser feita até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo o ministro da Educação, os estudantes poderão renegociar as dívidas diretamente pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O ministro destacou ainda que o programa também beneficia quem está com os pagamentos em dia. Nesses casos, os estudantes adimplentes terão 12% de desconto para quitar o financiamento antecipadamente. A expectativa do Ministério da Educação é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiários com refinanciamento das dívidas. Vale lembrar que o Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito e ajudar na reorganização financeira dos brasileiros. A medida não prevê o uso do FGTS para abatimento das dívidas do FIES. E agora a gente fala de esporte. Vem aqui na fechada comigo porque Henrique Avancini parecia ter encerrado a carreira no auge. O maior nome da história do ciclismo brasileiro se aposentou do mountain bike em 2023, depois de conquistar títulos mundiais e colocar o Brasil entre as potências da modalidade. Mas um antigo sonho voltou a acelerar mais forte. 18 meses depois da aposentadoria, ele iniciou uma nova trajetória no ciclismo de estrada e já conquistou um dos principais títulos do calendário norte-americano. Nosso repórter Gabriel Hattes mostra essa nova fase do atleta petropolitano. Era algo que eu estava até buscando, me senti incomodado, assim, me senti nervoso, apreensivo para uma prova. Depois de conquistar principalmente títulos expressivos, que você volte a sentir isso, volte a sentir aquela tensão. Henrique Avancini parecia ter encerrado a carreira no auge. Bicampeão mundial, vencedor de Copas do Mundo e maior nome da história do ciclismo brasileiro. Ele anunciou a aposentadoria do mountain bike em 2023. Meses depois, o antigo sonho voltou a ganhar espaço: competir profissionalmente no ciclismo de estrada. Quando eu me aposentei no mountain bike, eu me aposentei de verdade e nos meses seguintes, foi quando eu cheguei a considerar a possibilidade de resgatar esse sonho antigo que até então tinha ficado adormecido. Depois de conquistar praticamente tudo no mountain bike, Henrique Avancini decidiu recomeçar. A mudança do barro para o asfalto trouxe novos desafios que exigiram adaptação física, técnica e estratégica. No entanto, o resultado veio mais rápido do que muita gente imaginava. E na estrada você acaba competindo com menos pressão também, até por essa incerteza do que pode acontecer. É um ambiente que dá menos pressão, traz menos pressão para o atleta. Em 2026, Avancini passou a integrar a equipe Localiza Swift, assumindo o papel de liderança em um projeto brasileiro com foco no calendário internacional. O principal resultado dessa nova fase veio no Tour de Gila, uma das provas mais tradicionais dos Estados Unidos. A competição reuniu 19 equipes e algumas das principais estruturas do ciclismo continental. E foi uma pressão que a gente abraçou, de um resultado muito ambicioso, que deixou ali todo mundo com a mão suando, frio na barriga, mas foi muito especial.
foram 5 etapas que desafiaram um atleta experiente. Um contrarrelógio individual de 26 km, percurso montanhoso, circuito urbano e uma etapa final com 162 km e 5 subidas categorizadas. A gente competiu numa desvantagem técnica considerável. Então, conseguir compensar isso na estrada, dentro das pistas ali, foi extremamente gratificante. 14 meses depois do retorno profissional ao ciclismo de estrada, Avancini conquistou o primeiro grande título da nova fase da carreira. Conseguir a vitória foi fantástico assim, para o time. São pouquíssimos atletas que venceram classificações gerais na história do ciclismo brasileiro. Fora das pistas, Avancini segue atuando no desenvolvimento do esporte. Depois do encerramento da equipe estruturada com a Caloi no fim de 2025, o atleta mantém projetos ligados à formação de ciclistas e ao fortalecimento do ciclismo brasileiro. Essa sempre foi a maior motivação, causar o efeito na comunidade, em outras pessoas, em outras vidas, no esporte. E isso sempre tem sido a minha força motriz, é até hoje. Mais do que voltar a competir, Henrique Avancini parece viver uma reinvenção. Depois de transformar o mountain bike brasileiro, agora quer abrir novos caminhos no ciclismo de estrada. Ganhava uma Copa do Mundo e não conseguia nem saborear isso, já estava pensando na próxima. Então sempre foi uma carreira exageradamente ambiciosa e que gerou, obviamente, muito impacto. Acho que hoje eu tenho um pouco mais de equilíbrio nesse aspecto, de poder buscar conquistas e trazer relevância para o esporte, mas de curtir também um pouco mais o processo, apreciar um pouco mais do que foi conquistado. Estou curtindo, acho que de uma forma distinta do que foi a minha carreira no mountain bike. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos falar sobre futebol, tênis, basquete e vôlei. Começamos a nossa edição de hoje no futebol, falando de Serrano. Isso porque o Leão da Serra empatou na terceira rodada da Série A2 do Cariocão. Jogando em casa, o Clube de Petrópolis ficou no 0-0 em jogo contra o Bom Sucesso. Com esse resultado, o Serrano se manteve na zona de classificação com 5 pontos. E o próximo jogo do time vai ser nesse sábado, dia 16, contra Cabo Friense, jogando fora de casa. Caio, a gente tem que destacar aqui, o Serrano infelizmente desperdiçou 2 pontos, não conseguiu conquistar a vitória jogando em casa, mas ainda assim conseguiu mais um ponto para a classificação, que é justamente o ponto que está fazendo com que o time fique ali entre os 3, 4 principais times da competição. Vendo agora de uma vitória e outro empate, agora tem 2 empates, pelo menos não é uma derrota, que como é um campeonato curto, é muito importante o time conseguir esses pontinhos, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, para tentar se manter na zona de classificação. Exatamente, Caio. E o outro ponto que a gente tem que destacar aqui, para esse próximo jogo a gente torce que a fase se mantenha, porque o Serrano teve 2 jogos em casa e 1 fora. Os 2 em casa empatou e o fora venceu. Vamos torcer para esse jogo contra o Cabo Friense, para que o Serrano também vença. Aí depois desse jogo que a fase vire um pouco para o time conseguir ganhar dentro de casa, ganhar dentro da Tílio Marotti. E ainda falando de futebol no Rio de Janeiro, nós tivemos uma 15ª rodada animada no Brasileirão. Jogando em um São Januário cheio de referência ao Dia das Mães, o Vasco superou o Atlético Paranaense por 1-0 com um golaço de Thiago Mendes. Com a vitória, o time cruzmaltino chegou a 20 pontos e se encontra em 8º lugar. Com essa vitória aí, então, Hugo, o Vasco conseguiu se manter na 8ª colocação. É uma boa colocação para o Vasco, depois de anos caindo, lutando contra o rebaixamento, E eu acho que o Vasco agora com o Renato Gaúcho conseguiu ter uma crescente. Realmente, cara, a gente tem que destacar que o time real está apresentando uma crescente muito grande desde a chegada do Renato Gaúcho. Inclusive, é a 4ª melhor campanha do Brasileirão desde a chegada do Renato, só atrás de Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Então, assim, são resultados muito positivos, mas que não podem mascarar a situação do campeonato, porque o Vasco está em 8º, é uma ótima colocação, porém, esse campeonato brasileiro está muito disputado. O Vasco começou essa rodada, na realidade, no momento que ele entrou em campo, ele estava em 17º colocado, estava dentro da zona de rebaixamento. E com uma vitória simples, 1-0, já foi ali para o 8º, então o campeonato está muito disputado. Todos os times têm que abrir muito o olho, porque
Os 3 primeiros, eles estão ali brigando pelo título. Do 4º para baixo, a situação está mais complicada. E, Caio, um outro ponto que a gente tem que falar também, agora especificamente sobre esse jogo, é claro, a gente teve um golaço do Thiago Mendes, mas eu diria que o verdadeiro gol da noite foi da organização do Vasco, que fez uma belíssima homenagem do Dia das Mães lá em São Januário, fez com que os mascotes, né, que são as crianças que entram dentro de campo com os jogadores, não fossem crianças. Dessa vez foram as mães dos jogadores, então assim, um momento de muita emoção para essas mães, para esses familiares que acompanharam as carreiras dos atletas e que tem esse momento especial. E não só emocionante para as mães, também como para os jogadores. Eu acredito que ainda mais para os jogadores, porque deve ser uma emoção muito grande você poder entrar num campo muito selecionado, né, de atletas e conseguir entrar ainda em campo com sua mãe deve ser algo bem emocionante. Sem dúvida nenhuma. Um momento muito legal e ações assim que conseguem fugir um pouco da bolha, né, conseguem fugir um pouco da normalidade e são muito legais e precisam realmente ser destacadas. E numa partida que começou um pouco antes, o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0, também com um golaço, dessa vez de Carrascal. Com a vitória do rubro-negro, ele se aproximou do líder Palmeiras, que tropeçou na rodada. Caio, a gente tem que destacar aqui, foi um gol trabalhadíssimo desse gol do Flamengo e uma finalização de rara felicidade do Carrascal, não pelo chute em si, mas pelo movimento que ele tem que fazer para trocar a perna que vai chutar. Um gol foi completamente maravilhoso, assim. Uma jogada bem construída e o Carrascal conseguiu arrumar um chute que é muito difícil de acertar, como você propriamente falou. E, cara, a gente tem que falar do trabalho que o Flamengo tá tendo, tá conseguindo brigar tranquilamente com o Palmeiras depois de um início bem conturbado, até com toda a questão do Felipe Luiz. Mas tá dando certo, o Flamengo tá jogando bem, o Carrascal, que não tava vindo de uma boa fase, fez um gol, agora vamos ver se ele desencanta, se ele começa a jogar melhor. Mas foi um bom jogo do Flamengo, para variar, o time jogando muito bem, tem que jogar, né, pelo nível dos atletas, o valor que o elenco tem, mas foi um bom jogo do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, um bom jogo, com muitas chances e que o placar só foi 1-0, é claro, por uma sorte ali do Grêmio, porque tiveram algumas bolas na trave e também uma ótima atuação do goleiro Everton do Grêmio, que catou muito também. Ele tem feito boas atuações pelo Grêmio e essa foi mais uma. Só que o time do Flamengo é muito mais capacitado que o time do Grêmio. E agora nós vamos falar dos empates do Botafogo e do Fluminense. Jogando na Arena MRV em Minas, o Glorioso correu atrás do placar no último minuto do jogo e conquistou um ponto importante com um gol de Arthur Cabral, justamente contra o Atlético Mineiro. Já o Fluminense teve um empate pior. Jogando dentro do Maracanã, o tricolor saiu na frente do placar com John Kennedy, mas viu o Vitória empatar e virar o jogo. Porém, o time das Laranjeiras correu atrás e conquistou um empate com um belo gol de Kevin Serna. Cara, a gente tem que destacar aqui, esses dois times vêm de fases conturbadas. O Botafogo com toda a questão extracampo, que sem dúvida nenhuma está afetando os jogadores e também não está possibilitando uma reposição do elenco. O elenco do Botafogo é o mais fraco dos últimos 3 anos, com muita tranquilidade. E no lado do Fluminense, a gente tem uma questão que aí é mais de campo mesmo. É mais do trabalho do Zubeldia, que tem muitos tricolores, inclusive, falando que já chegou no topo, já chegou na evolução máxima. Eu acho que o trabalho do Zubeldia, realmente, eu acho que eu concordo com os torcedores do Fluminense. Eu acho que chegou já onde podia chegar, né, no máximo que ele podia chegar. E eu acho que é muito mais difícil dele evoluir agora. Mas vamos ver, talvez com o Hulk chegando, com a entrada do Hulk, talvez o time mude. Tá? Exatamente. A questão do Hulk, o problema é que é uma ótima contratação, um jogador que tem tudo para dar muito certo e resolver os problemas do Fluminense, diversos deles. Porém, o Hulk só joga depois da Copa do Mundo, né? Só a partir do dia 20 de julho, que ali é a abertura da janela de transferência. Então, eu diria também que o Hulk vai ser uma solução muito grande para esse time do Fluminense, mas aí cabe saber se o Zubeldia vai estar lá para aproveitar desses frutos. E talvez seja isso que a diretoria do Fluminense esteja esperando. Talvez esteja esperando começar a Copa do Mundo, acabar a Copa do Mundo e ver como é que vai ser o trabalho do Zubeldia com o Hulk. Porque aí talvez eles podem tomar uma decisão do que fazer com o treinador. E agora mudamos de assunto e vamos para as quadras de basquete. Isso porque o período de um dos maiores atletas da história está acabando. LeBron James ainda não decidiu seu futuro na NBA. Em uma coletiva após a eliminação do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste da competição, na noite da segunda-feira, o astro do basquete evitou gravar o seu destino na próxima temporada. Hugo,
difícil aí a situação pro Lakers. Foram varridos pelo Oklahoma City Thunder, perderam de 4-0, 4 jogos a 0. Tudo bem que o Oklahoma City Thunder era um super time, mas a gente esperava um pouco mais do Lakers, até pela troca que tivemos ano passado, com o Luka Doncic e tudo mais. Agora, sobre o LeBron, a gente viu bastante comentários, bastante gente comentando sobre um possível The Last Dance no time que ele foi draftado, no time que ele começou a carreira dele, que é o Cleveland Cavaliers. Que agora tem um super time, não um super time, mas um ótimo time, com Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen e o James Harden, o Barba. E vamos ver o que o LeBron vai querer fazer. Sinceramente, eu acho difícil dele se aposentar agora nessa temporada. Ele ainda tem muito físico, ele ainda tem muita disposição para continuar jogando na NBA. Então, talvez seja o ponto dele sair tanto de uma posição de destaque. É claro, ele sempre vai ter o destaque por conta de quem ele é. Possivelmente o maior atleta da história do basquete. Mas aí, agora talvez ele vá para uma posição um pouco mais de coadjuvante e que consiga, é claro, fazer essa participação no time que ele foi mais marcante. A gente pode dizer assim, né, Caio? Com certeza. Agora vamos para as quadras de tênis. Como cabeça de chave, João Fonseca entrou direto na segunda rodada do Masters 1000 de Roma neste sábado. O brasileiro estreou na capital italiana contra Hamad Medjedovic e ficou perto de garantir a vitória. Fechou o primeiro set com um game de quebra, mas viu o sérvio crescer na partida e conquistar a virada por 2-1. Caio, a gente tem que destacar aqui, João Fonseca está tendo um ótimo ano de 2026, está com grandes resultados, porém, nesse Masters 1000 de Roma, aí ele não conseguiu garantir esse destaque. Começou muito bem na partida, mas aí acabou tomando essa virada. A gente consegue destacar do João Fonseca que ele teve um início de ano realmente, não diria avassalador, porque ele não chegou a ganhar um título nem de ATP 250 ou de ATP 500, mas ele estava batendo de frente com os carrascos do tênis, né? Batendo de frente com o Zverev, com o Sinner, com o Bay Shelton, com o Alcaraz, mas ele, pelo visto, ele deu uma caída, né? Um pouco no rendimento dele. E agora não está conseguindo mais ter tanto esse desempenho que a gente esperava ter, já que a gente viu ele batendo de frente com Zverev e Alcaraz, por exemplo. Vamos torcer para ele conseguir reverter essa fase, né, que a gente está destacando que ele está numa fase ruim nesse exato momento. Vamos torcer para que nos principais torneios que a gente tem na temporada ele consiga voltar a esse desempenho que ele teve no início do ano, porque, como você mesmo disse, Caio, ele bateu de frente com o top 3. Então, ele tem toda a capacidade de, pelo menos, chegar perto do nível desses atletas, não necessariamente entrar nesse top 3, mas consegue, pelo menos, dar mais trabalho para os outros tenistas, que, é claro, são de um nível um pouco inferior desses principais tenistas do mundo. E é importante a gente ressaltar também que não é que a fase dele esteja ruim, porque o tênis é um esporte muito difícil, porque você troca de piso toda hora. Você troca de piso toda hora. Então a gente estava agora no período de quadras duras e a gente está indo para o saibro, que é muito mais lento de se jogar, é muito mais difícil. Então é muito difícil de se acostumar assim. O João estava indo super bem no período das quadras duras e agora no saibro talvez ele esteja só demorando um pouquinho mais para se adaptar. Exatamente, essa questão de adaptação dos principais pontos do tênis, e a gente tem que destacar, né? Esse ano a gente ainda tem o Wimbledon, que aí é um outro piso, é diferente, aí é grama, aí é uma situação completamente diferente. Só joga lá, na Inglaterra, na Escócia e por aí. E para finalizar nossa edição de hoje, nós mudamos de quadra mais uma vez e vamos agora para as quadras de vôlei. Isso porque o Cruzeiro se sagrou decacampeão da Superliga Masculina de Vôlei. Neste domingo, o time mineiro dominou o Campinas e venceu por 3-0 a final disputada no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Caio, e com essas informações, nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. Até a próxima. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00,
A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e a gente começa esse bloco ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele vai trazer mais informações sobre o seguinte assunto. A Prefeitura de Petrópolis virou alvo, mais uma vez, de uma ação de despejo por falta de pagamento. Agora, referente ao imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo. E essa Secretaria de Turismo, esse imóvel, fica ali localizado na Avenida Tiradentes, no centro da cidade, bem em frente à Catedral. A ação foi protocolada na 4ª Vara Civil e cobra uma dívida superior a R$500 mil em aluguéis atrasados. A gente falou do prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Turismo, e eu ainda falei, bom dia, Toledo, eu ainda falei dia desses, gente, pega essas secretarias que estão lotadas em prédios, em imóveis alugados e volta para o seu local de origem. Um deles é justamente a Secretaria de Turismo. Antigamente, a Secretaria de Turismo era no prédio anexo ao prédio principal da prefeitura, ali na Keller. E aí eles alugaram esse imóvel, que deve ser caríssimo. Conta tudo pra gente, Toledo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, segundo a petição, o imóvel pertence ao espólio de Dário Ferreira Alves e foi alugado pelo município por meio do contrato administrativo número 31 de 2023, assinado em janeiro de 2023. O aluguel inicial foi fixado no valor de R$ 28 mil mensais, atualmente reajustado para pouco mais de R$ 28.634 pelo índice IGPM. De acordo com o processo, a prefeitura estaria inadimplente desde abril de 2025.
O débito acumulado entre 10 de abril de 2025 e 10 de abril de 2026 supera o valor de R$ 573 mil. A ação judicial afirma que o contrato não possui garantias reais ou pessoal, deixando o proprietário sem proteção financeira em caso de inadimplência. No documento, o advogado do espólio relata diversas tentativas de negociação extrajudicial com representantes do governo municipal. O processo pede que a Justiça determine o despejo do município caso a dívida não seja quitada dentro do prazo legal. Volto com você, Alberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. É isso, gente, R$ 28 mil. Quando, na verdade, pode voltar lá para o anexo ali da Keller, atrás da prefeitura. Não é não? De 28 mil em 28 mil, a gente consegue economizar bastante. E olha só, gente, o vereador Léo França protocolou na Câmara Municipal de Petrópolis um pedido de abertura de processo de cassação do prefeito Ingo Rames. A denúncia tem como base um documento apresentado pela própria prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado, revelado em primeira mão pelo Correio Petropolitano. Vamos conferir. O prefeito está completamente descolado da realidade, tanto política como jurídica. Consta no pedido de abertura do processo de cassação do prefeito Ingo Rames que mais de 57 milhões de reais de recursos da saúde, educação, defesa civil e previdência teriam sido utilizados fora da finalidade prevista por lei. As informações constam na minuta de um termo de ajustamento de gestão apresentada ao Tribunal de Contas do Estado e assinada pelo prefeito no fim de 2025. Esse termo que ele sugeriu ao Tribunal de Contas, ele já estava apontando um déficit de 57 milhões de reais que foram recursos sequestrados pela Justiça e que ele deveria, no ano fiscal de 2025, ter reposto esse dinheiro nessas contas. A denúncia também aponta quase 32 milhões de reais em despesas sem previsão no orçamento aprovado na Câmara, além de questionamentos sobre a gestão financeira do município em meio à alegada crise fiscal. O orçamento, quem conhece a máquina pública sabe que o orçamento e o financeiro tem que caminhar lado a lado. Então, quando você repassa um recurso sem previsão orçamentária, isso é crime de responsabilidade. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou que o termo de ajustamento de gestão não poderia ser usado em processos legais ligados às contas de governo. Aquilo ali foi uma tentativa de ganhar tempo. É como o governo diz, é um dia após o outro. Só que com isso, as pessoas acabam ficando sem um serviço essencial lá na ponta. Hoje nós temos problema na educação, nós temos problema na coleta de lixo, nós temos problema na área da saúde, temos problemas no transporte, tudo por conta da falta de ter transparência e responsabilidade com seus atos. O TCE rejeitou o acordo proposto pela Prefeitura e afirmou que as irregularidades deverão ser analisadas no julgamento das contas do município. O pedido agora será analisado pela Câmara Municipal de Petrópolis. Nós vamos agora conversar com o presidente da Casa, vamos conversar com os vereadores para a abertura de uma comissão processante aqui a partir de hoje. E olha só, gente, em nota, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que os valores foram bloqueados por decisões judiciais relacionadas a dívidas herdadas de gestões anteriores e que não houve escolha deliberada da administração do uso dos recursos. O governo também informou que procurou voluntariamente o TCE do Rio para apresentar essa proposta de termo de ajustamento de gestão e classificou o pedido de cassação como uma tentativa de criar um fato político. Segundo a Prefeitura, não há fundamento administrativo ou jurídico para isso. E olha só, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis derrubou os vetos do prefeito Ingo Rames ao projeto de lei que autoriza a doação de um terreno para a construção da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. Com a decisão dos vereadores, os artigos que estabelecem prazos para a Prefeitura e para o Governo do Estado darem andamento à implantação da unidade deverão ser cumpridos.
Entre os trechos retomados está a determinação de que a Prefeitura apresente, em até 120 dias após a publicação da lei, o projeto executivo da obra ao Governo do Estado. O documento reúne todos os detalhes técnicos necessários para o início da construção da delegacia. Pela lei, depois da aprovação do projeto, o Estado terá prazo de 180 dias para começar as obras da DEAN em Petrópolis. A votação da derrubada dos vetos teve um momento de indefinição no plenário. Após a segunda chamada da votação, o vereador Gil Magno solicitou a fala e afirmou que, inicialmente, não tinha entendido que o texto tratava da Delegacia da Mulher. Após a explicação, o parlamentar votou favorável à derrubada dos vetos. Os artigos haviam sido barrados pela Prefeitura sob a justificativa de inconstitucionalidade, já que o município não poderia impor obrigações ao governo do Estado. Agora, com a decisão da Câmara, os prazos passam a valer novamente. A expectativa é que, caso o cronograma seja cumprido, as obras da DEAN comecem até maio de 2027. E olha só, vem aqui na fechada porque a Justiça determinou que a Prefeitura de Nova Friburgo regularize o funcionamento da Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A decisão liminar foi obtida pelo Ministério Público Estadual após uma ação civil pública ajuizada pela Promotoria da Infância e da Juventude do município. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma inspeção realizada na unidade constatou superlotação, infiltrações, vazamentos e problemas nos banheiros utilizados pelos acolhidos. A decisão da primeira vara de família, da infância, da juventude e do idoso determina que o município apresente, em até 90 dias, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o certificado da vigilância sanitária. A Prefeitura também deverá realizar imediatamente obras emergenciais para garantir a higiene e a segurança do local. Além das adequações estruturais, a Justiça determinou o reforço da equipe técnica da Casa de Acolhimento. Sendo assim, o município terá um prazo de 60 dias para contratar 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e elaborar um plano emergencial para reduzir a superlotação da unidade. A ação foi ajuizada após o Ministério Público identificar irregularidades durante a fiscalização realizada em setembro do ano passado. Em caso de descumprimento das medidas determinadas pela Justiça, a Prefeitura de Nova Friburgo poderá pagar uma multa diária de R$ 500, limitada inicialmente a R$ 20 mil. E olha só, gente, o nosso jornal vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais e, é claro, eu espero você ao vivo, viu? Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.